Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é o sistema SWIFT. Vamos falar também sobre o que vem acontecendo na Rússia, o que vem acontecendo no resto do mundo e o que nós podemos esperar das criptomoedas. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bem, então para começar, vamos falar um pouquinho da disparada do petróleo, subindo aí mais de 10% nos últimos dias. Claramente relacionado à questão da Ucrânia e da Rússia, então todas as sanções à Rússia, e a Rússia é um player muito importante na produção de petróleo e de gás natural, além de alguns minérios também. Então tem uma matéria bem interessante no Investing, se vocês quiserem ver depois. Mas não tem muito o que falar, não tem algum motivo, talvez que a gente não esteja prestando atenção. Eu acredito que o motivo é muito óbvio, é a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia. Aqui a gente pode ver o gráfico então do petróleo, né? Então a gente vê aqui nos últimos 2 dias, principalmente hoje, né? Teve essa porrada no preço do petróleo. Vamos ver como é que está o S&P 500 para a gente ter uma noção mais ou menos de como está o termômetro das bolsas internacionais. Então a gente vê que o S&P aqui está meio de lado. Vamos ver a moeda russa, né, o rublo, e a gente viu aqui que desde essa alta aqui final do ano passado, em outubro do ano passado, caiu 38%. Vamos ver quanto que ele caiu aqui só nas últimas 2 semanas. Caiu aqui 30% mais ou menos, uma desvalorização muito agressiva. E vamos ver o Bitcoin. Você lembra que o pessoal falou? Não, o Bitcoin está caindo por causa das tensões da guerra da Rússia e da Ucrânia. Nossa, então se está caindo por causa das tensões da Rússia e da Ucrânia, agora que a guerra está solta, então deve ter despencado o Bitcoin, né? Vamos ver. Opa! Bitcoin subindo. Opa, acho que as casas de análise, os influencers que falaram que por causa que a Rússia é o país que tem a terceira maior mineração de Bitcoin, né? Pessoas minerando Bitcoin, então isso iria afetar o preço do Bitcoin, as transações iam ficar mais lentas, então era por isso que o Bitcoin estava caindo. Era por causa das tensões entre Rússia e Ucrânia que o Bitcoin estava caindo. Então agora o Bitcoin devia estar aqui no 20 mil, né? Se esse era o racional por trás da queda do Bitcoin. E eu falei já, né? Comecinho da semana passada, falei que não tinha nada a ver, falei que era o contrário. Então o Bitcoin sendo aí uma reserva de valor, assim como o ouro ou a prata, no momento em que ocorresse uma crise, uma guerra, uma tensão política, o Bitcoin ele vai subir, na verdade, não cair. Bem, dito e feito. O que ele fez? Vamos ver aqui um gráfico semanal. Bitcoin subiu, vamos ver no gráfico diário. Bitcoin porrou hoje. Aumentou forte, então não fazia o menor sentido, né, pessoal? Isso que eu vi aí muita gente falando de o Bitcoin estar caindo por causa das tensões na Rússia. Pelo contrário, eu acho que até, na verdade, assim, a gente fazendo uma reflexão sobre essa questão do Bitcoin, a gente vê na Rússia agora essa corrida aos bancos, né? Os saques sendo restringidos, então a pessoa podendo sacar uma quantidade bem pequena de rublos, o governo russo e os governos internacionais, né, reduzindo a capacidade da Rússia em fazer transações no exterior e também dificultando a liquidez do mercado interno russo. O que eu vejo muitos russos fazendo é justamente utilizando as criptomoedas, utilizando cada vez mais Bitcoin, utilizando cada vez mais Ethereum. Então, a minha análise é que dentro de toda essa questão da guerra e da Rússia praticamente sendo excluída do sistema SWIFT, isso vai dar muita força para as criptomoedas. E porque na Rússia agora, basicamente, muitas pessoas estão fazendo trocas com criptomoedas, que é, vamos dizer, um sistema monetário paralelo, que acontece fora do SWIFT, que acontece fora
do controle dos Estados Unidos e da União Europeia. E eu acho que todos os governos agora têm que começar a pensar, né, a refletir sobre isso e se preocupar. Pô, e amanhã? E se o meu governo, e se o meu país for sancionado? E se nós fizermos algo que vai desagradar a União Europeia, os Estados Unidos, que controla esse sistema financeiro internacional de trocas? Será que eu vou sofrer sanções e vou sair do SWIFT? Será que vão me tirar? Se tiraram a Rússia, a maioria dos países provavelmente, tirando China, né, que tem uma economia muito grande, mas os outros países para tirar ainda é muito mais fácil. Então, eu acho que os países têm que começar a pensar num plano B. Pode ser um sistema paralelo ao SWIFT, pode ser outra coisa, mas ao meu ver, o principal plano B, o que está funcionando, o que é o que está sendo adotado na Rússia em larga escala, são criptomoedas, que é um sistema paralelo ao SWIFT, que não é controlado pelos bancos centrais, que não é controlado pelos governos europeus, que não é controlado pelo governo americano, e que é um plano B, caso a Europa e os Estados Unidos queira retalhar algum país. Então, para a gente ver como é fantástico a questão das criptomoedas, e eu acho que isso vai abrir os olhos de muita gente, essa questão das sanções que a Rússia está sofrendo, abrir os olhos de muita gente e de muitos governos e começar a pensar, pô, peraí, eu tenho aqui uma moeda nacional que às vezes não vale quase nada, comparado a euro, comparado a libra, comparado ao dólar. E se amanhã eu sofrer alguma sanção da Europa, dos Estados Unidos, minha economia vai cair de maneira vertiginosa, vai gerar uma pobreza gigante no meu país. Então preciso ter um plano B. Qual que é o plano B? Começar a adotar massivamente criptomoedas. Ao meu ver, esse seria um melhor plano B. Talvez tenha um plano C, não sei. Mas pelo que eu estou vendo, essa seria a melhor ideia. E, enfim, então isso se torna uma questão não só de liberdade individual, o uso de criptomoedas, mas também uma questão de soberania nacional. Então os próprios governos têm que começar a se preocupar com essa questão e talvez incentivar a utilização de criptomoedas seja o caminho. Bem, então acho que a gente já discorreu um pouco sobre a situação. Vamos só falar um pouquinho sobre o que é o SWIFT. Tem várias reportagens na internet falando sobre isso, mas resumindo, o SWIFT é um sistema criado em 1973. Ele é localizado na Bélgica. Tem mais de 11 mil bancos cadastrados nesse sistema, que é um sistema de comunicação de pagamentos que acontece entre os bancos internacionalmente, né? Então, se você vai mandar um dinheiro, digamos, você tem dinheiro no Bradesco e você vai mandar para um banco lá na fora, o Wells Fargo vai ter um código lá no SWIFT que serve para mandar, qualquer pessoa do mundo que quiser mandar dinheiro para o Wells Fargo nos Estados Unidos, vai usar esse código SWIFT para mandar. Por exemplo, o Bradesco também vai ter um código SWIFT. Então, qualquer pessoa ao redor do mundo que queira mandar dinheiro para o Bradesco vai ter esse código do Bradesco. Ele coloca lá esse código pelo meio de pagamento que ele usar e vai mandar dinheiro para o Bradesco, independente se ele estiver na China, nos Estados Unidos, na França, enfim. Então, é basicamente isso. Tem aqui uma reportagenzinha, se quiser olhar. É só dar um Google também, enfim, vai trazer informação, mas eu acho que o importante que vocês precisam saber é mais isso, tá? E que basicamente a Europa controla o sistema SWIFT e que uma saída do sistema SWIFT, tanto para a defesa das liberdades individuais quanto da soberania nacional, ao meu ver, seria motivar a adoção de criptomoedas. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, um abraço e até quinta-feira.